Olá pessoal, tudo certo? Iniciando agora mais um Momento SBA na sua companhia e na companhia das nossas convidadas. Hoje o Momento SBA vai trazer um assunto bem bacana, bem importante também, né? Que é vacinar como um ato de amor, como um ato de cuidado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das imunizações, né? A importância da nossa imunidade, de manter essa imunidade bem saudável, forte, ativa. Então para isso nós trouxemos aqui para conversar com vocês hoje a Marjorie Monteiro, que é médica, pediatra, alergista e imunologista. Seja bem-vinda, Marjorie, também a esse nosso Momento SBA. E também nós temos aqui a Thaís, que vocês já conhecem, que é a nossa nutricionista aqui, nossa gestora técnica da Alimenta SESI. Thaís, mais uma vez também, sejam bem-vindas. Então hoje a gente vai trocar uma ideia e vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que é bem importante, né, a gente trazer e que tem muita coisa para ser falada, né, Marjorie? Seja bem-vinda. Obrigada. Realmente, a parte de imunidade, imunização é extremamente importante, né? Porque é a forma de a gente se proteger contra os agentes que estão ao nosso redor. No final das contas, você não sabe em qual momento você vai ter contato com aquilo. Mas se o teu organismo ele tiver uma imunidade boa e tiver aquela memória para proteger contra aquilo, você vai sair muito bem. Show de bola. E quando a gente fala assim da imunidade em si, a gente está falando de vários aspectos, inclusive a importância de uma alimentação também saudável para isso, né, Thaís? E só fazendo um overview, assim, como, seja bem-vinda, e como que essa alimentação também é importante nessa manutenção da imunidade, né? É importante a gente ter uma alimentação saudável, equilibrada, para o nosso organismo conseguir combater uma infecção, prevenir uma doença, né? E isso é escolhendo bem os alimentos, né? Evitando aqueles alimentos que são inflamatórios, né? Como açúcar, gorduras, fast food, né? Gorduras, né? Quando eu falo as gorduras que não são boas, gordura saturada, fast food, aqueles alimentos que quando tu pega o rótulo fala, oi, o que é isso? Né? Não conheço esse alimento. Normalmente é um aditivo químico, né? Que não faz bem para a saúde. Então, reforçando que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, né? Não é uma alimentação restritiva. Perfeito. E para começar, Marjorie, também fique livre para poder comentar, né? Esse aqui é o espaço para a gente conversar juntos. Queria que você elucidasse para quem está nos assistindo o que é imunidade. Quando a gente fala de imunidade, o que seria esse termo, né? É a capacidade de teu organismo orquestrar uma proteção contra um micro-organismo, contra um agente externo, né? Só que a nossa imunidade, ela é muito inteligente e complexa. Eu acho esse tema maravilhoso, porque você tem várias células que trabalham juntas para te proteger. E elas estão em cada órgão. Elas estão até na nossa pele, gente. Tem pequenas células que vão lá. Aí tem aquelas que vão chegar primeiro. Nossa, caiu alguma coisa aqui. Não, pegou uma bactéria aqui. Tem uma célula que vai lá, que se chama inata, que é uma das primeiras, e ela vai lá e te protege. Aí tem o que a gente chama de adaptativa, que apresentam para ela aquele micro-organismo e vai criar uma memória. Mas para quê? Para no outro momento, quando você já entrar em contato, ela já te defender muitas vezes mais rápido, né? É bem desse jeito, eles são maravilhosos e são pequenos, eu falo que são pequenos soldados que estão ali para te defender. E é importante quando a gente fala disso, Marjorie, você trazendo dessa maneira bem de fácil entendimento, assim, né, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo. E é importante que tenha essa manutenção da imunidade. Não é simplesmente ter, né? Agora eu nasci, já estou totalmente protegido. Se eu tenho células de defesa, estou zero bala, protegido de tudo. Tenho os meus soldados já de pronto para essa guerra. Não, né? Tem que ter uma manutenção. Tem. Na parte da imunidade, quando a gente vai classificando ela, que a gente tem a ativa e tem a passiva. A passiva é aquela que você recebe de alguma forma e já está prontamente ativa para te defender. Que você vai recebendo através da mãe, né, na gestação e tudo. Tem aquela que, às vezes, dão através do sangue, que a gente fala, né? E tem a ativa, que você vai estimular o teu organismo a se defender. Que aí,
Tem as vacinas, né? Bacana. E aí dentro disso tudo, né, como a gente até trouxe aqui, Thaís, entra isso que você também aqui no início falou, do quanto os alimentos, do quanto a alimentação é importante para isso. E quando eu falo dos alimentos, para deixar claro também para quem nos assiste, quais alimentos são importantes, assim, no seu ponto de vista, para ter uma imunidade sempre de uma maneira saudável, né? Manter essa imunidade ativa. Então, hoje a gente não recomenda restrições, né? A gente sempre recomenda um equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio a gente vai consumir todos os grupos alimentares, né? Considerando os alimentos saudáveis. Então, vamos supor ali o primeiro, as vitaminas, né? A, D, C e E que tem nas verduras, legumes, frutas e alguns alimentos de origem animal. Depois tem os minerais, que, né, nesse caso, para a imunidade é o selênio, o zinco, o ferro. E esses estão presentes nas carnes, né, nas leguminosas, que é o feijão, né, o mais típico nosso, mas tem lentilha, tem grão de bico, as sementes, né, que hoje a gente consome mais e tem acesso, que é uma chia, uma linhaça e as castanhas, né? Então, se consumir esses alimentos, a gente vai conseguir fonte também desses minerais. Tem os probióticos que estão presentes em alimentos fermentados, tipo um chucrute, num iogurte. Aí, quando eu falo em iogurte, é escolher um iogurte que tem apenas 2 ingredientes, que é o leite e um tipo de fermentação. Os probióticos são benéficos para o nosso intestino, então a gente tem que lembrar que o nosso intestino tem que estar saudável para poder absorver todos esses nutrientes, porque um intestino não saudável, a gente não consegue, eu posso ter a melhor alimentação e eu não vou absorver aquilo que eu preciso. E aí a gente também tem as gorduras saudáveis, né? Vamos dizer gorduras saudáveis porque, né, elas também não são do mal, né? A gente tem o abacate, né, que tem as gorduras mono e poliinsaturadas, temos o coco, todas as castanhas, né, e também as sementes. As sementes, elas são ricas em gorduras saudáveis. E aí a gente vai o quê? Agora eu posso comer? Não, esses alimentos a gente vai só controlar a quantidade, porque são alimentos mais calóricos. E aí a gente pode, né, orientar e montar um prato fazendo uma distribuição desses todos os alimentos, né? E é importante reforçar que hoje, em todas as refeições, a gente tem que ter todos os grupos alimentares. Então, não é só no meu almoço e no jantar. No café da manhã e no meu lanche, eu tenho que ter uma fonte de carboidrato boa, uma fonte de proteína e uma fonte de fibra, né, que é proveniente tanto das frutas quanto de outras sementes e outros alimentos. Eu tendo essa mistura, né, e depois, né, no decorrer aqui da nossa conversa, eu posso dar dicas de algumas receitas fáceis, a gente consegue ter uma alimentação equilibrada, saudável e com alimentos que vai ajudar a nossa imunidade. Show de bola. E aí, a gente até pegando um gancho com a última parte ali do que você disse, Marjorie, das vacinações, né, que é essa imunidade ativa, né, e um exemplo disso, né, são as vacinas. Eu queria falar com você assim, as vacinas, elas são importantes desde ali do recém-nascido até o adulto, né, não é assim, nasceu, tomou aquelas vacinas, nunca mais vou precisar me vacinar na vida. Não, na realidade, a gente começa a vida tomando vacina, né? Porque a gente não tem a imunidade que o adulto tem. Simplesmente o adulto ele já passou por vários contatos, ele já ficou doente, ele já melhorou, ele já criou memória contra aquilo, ele já ficou forte. A criança não. Muitas vezes ela tendo aquele primeiro contato. E qual o melhor contato se não de uma forma que aquilo vai estar fraco? Né, que tem aquelas vacinas que a gente chama que são os agentes atenuados, que vão pegar aquele micro-organismo e vão enfraquecer para entregar para você. Ou seja, o teu organismo vai pegar aquilo da maneira, como o pessoal fala, mastigada, né, para conseguir gerar uma imunidade para ele. Ou então, você imagina que estudaram também para pegar só uma partícula daquele agente e que não vai te causar nada, mas que vai fazer com que teu organismo gere uma imunidade para ele sem ter qualquer risco de ter a doença,
que é o caso da gripe, né? Muita gente vai e fala, nossa, eu fiquei gripado com a vacina da gripe. Gente, isso não acontece. É É um mito. clássico, né? É mito, É é um mito, mito. é um clássico. Ou você estava gripado antes, ou você pegou quando foi se vacinar. Mas não, só que também existe a complicação esperada, né? Sim, você tomar uma vacina, pode acontecer uma reação? Obviamente que tem aquelas que a gente não espera, né? Que não são tão frequentes, tá? E tem aquela que a gente espera, que é o quê? Uma dor local. Ah, vai ficar vermelho, vai ficar dolorido a região, né? Porque querendo ou não, você aplicou alguma coisa na tua pele, no teu músculo, enfim, foi aplicado algo ali. Assim como também o teu organismo, ele tá lutando para gerar uma imunidade contra aquilo. Ou seja, também gera uma cascata inflamatória, né? Vai gerar febre. Então, a febre, ela também é algo esperado. Óbvio que, se prolongada, a gente tem que ficar um pouquinho atento. Porque, às vezes, a gente acha que é da vacina. Exemplo da criança. É uma criança que está sempre em creche, né? Vai para o colégio, vai ter contato com os amiguinhos, aí acha que é febre da vacina. Quando você vai ver uma febre mais prolongada, e não, era uma otite. Então, quando a febre também se estende, a gente já tem que tentar entender se não tem outra coisa associada. E você falou sobre essa questão das reações, né? É importante até, eu acho que deixar bem claro para os pais também que isso é comum. Uma vez chegou para mim assim uma reclamação de uma mãe que abriu uma reclamação para nós porque o filho estava chorando muito depois da aplicação, chorou. Nós fomos lá, buscamos a bula, na bula estava escrito que uma das reações era choro. Então, assim, por quê? Porque isso é esperado, isso já é como. Tem algumas reações que, por mais que doa no pai ver o filho naquela situação, eu imagino que deve ser. Ele chora, você chora junto, né? Porque você não quer ver o filho ali com aquela dorzinha. Mas são reações esperadas. Né? São. Aí, o choro, ele, na realidade, o que muitas vezes eu falo? Dependendo da faixa etária da criança, é a maneira dela se comunicar. Ela não vai dizer, me picaram. Ela não vai dizer, nossa, como tá doendo essa parte da minha perna. O que ela vai fazer? Chorar, né? Óbvio que se for aquele choro que você não tem consolo e tudo, existem complicações que podem gerar realmente outras coisas, né? Só que a priori é esperado também. E aí a gente estava conversando aqui antes, né, Thaís, Marjorie, aqui sobre a importância dessa já começar também com essa alimentação, com essa não falo nem a reeducação alimentar, com esse início da alimentação, já lá quando ele é criança, bebê, porque nos primeiros anos de vida também tem uma questão de criar imunidade através dos alimentos consumidos nessa faixa etária, né? Isso mesmo, né? Então, a partir dos 6 meses que inicia a introdução alimentar, né? A gente, hoje, né, até o primeiro ano de vida, a criança pode ter contato a vários alimentos que pode causar alguma alergia, né? Então, hoje a gente a introdução alimentar não acontece como era antigamente, com restrições e através de sopa, alimentos totalmente batidos. Hoje não, hoje a gente oferece todos os grupos alimentares, né? O que a gente trabalha é a consistência. Então, para uma criança que está ali de 6 meses iniciando, vai ser todos os alimentos bem cozidos e a gente vai amassar, e conforme vai mudando os meses ali, a gente vai alterando tanto a textura, o tamanho do alimento, né, e acompanhando aquela criança. Claro que tem crianças que vão desenvolver muito mais rápido, né, no meu caso, o meu filho com 6 meses, foi muito rápida a introdução, né, assim, nos primeiros dias a gente começou com fruta, né, né, aquela questão, né, que a doutora pode falar melhor do empurrar com a língua, e depois, 3 dias depois, ele já estava aceitando super bem, né, então a gente começou com o alimento bem cozido e amassado, oferecendo de tudo para ele, iogurte, né, um iogurte de qualidade, que não tem açúcar, porque a gente não oferece açúcar e nem mel para criança nessa idade. O amendoim, que antigamente era um alimento que não podia se comer, nessa idade a gente oferece, né, como pasta de amendoim, daí é importante ver no rótulo que é só amendoim, aquela pasta, não pode ter outro tipo de alimento junto. Oferece macarrão, por causa da intolerância ao glúten.
né? Antigamente não podia se comer macarrão. Frutos do mar, a gente também oferece, né? O que a gente tem que ter cuidado é a forma de preparo, que o alimento tem que estar bem cozido, que a gente não pode servir nada cru, que todos os alimentos que a gente não vai passar por cocção, porque pode ser que tenha alguma fase ali na introdução alimentar que ele vai comer o alimento cru, e no início da introdução a gente dá fruta, né? A gente tem que higienizar, né, com solução clorada, tem nos mercados para comprar solução ali pronta para colocar na água e deixar o alimento de molho, porque a gente não vai levar alguns alimentos para cocção, principalmente as frutas, mas assim, não tem, a gente tem que ir oferecendo e preferencialmente separado, para ele conhecer o sabor, né? E a gente trabalha muito repetição. Então, aquilo que eu dou no almoço, eu dou no jantar, porque ele não tem memória ainda do sabor. Então, ele comeu beterraba hoje, ele não gostou. Não, ele não sabe ainda, ele não tem aquela memória. Então, a gente vai ter que oferecer, às vezes, 10 vezes a beterraba para ele criar e gostar daquele alimento, né? E o que é importante é sempre ter no prato um grupo ali energético, um arroz, um macarrão, uma leguminosa, e a gente pode dar grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, uma fonte de proteína, sim, pode dar uma carne vermelha, a gente só vai cuidar para ela estar bem molinha e desfiada, pode dar ovo cozido, então essa vai ser a fonte proteica, e a gente sempre trabalha legumes e verduras de cores diferentes, preferencialmente colocar um sempre verde escuro, que é fonte de ferro, ácido fólico, e um outro colorido ali, uma abóbora, beterraba, né, de forma, né, ali no início vai ser tudo cozido, bem cozido, mas, né, trabalhar esses 5 grupos ali e deixar o prato bem colorido, né, e ser um momento lúdico, né, aceitar que se ele não comer ali no começo está tudo bem, né, a gente ainda tem ali ou leite materno ou as mães que estão utilizando fórmula para complementar, mas assim, não fique preocupado, cada criança, né, o meu caso foi rápido, mas poderia não ser, né, pode ser que daqui a pouco ele não queira, né, então tá tudo bem, eu acho que tem que tratar individualmente, né, e qualquer coisa, a gente tem os pediatras e nutricionistas, né, especialistas na área para ajudar. Vocês na prática clínica vê isso na clínica mesmo, Marjorie? Sim, eu concordo com você. É uma das coisas que eu sempre falo. Nós somos seres únicos e individuais, né? E cada um vai ter o seu tempo. Cada criança vai ter o seu tempo na parte da introdução. E realmente, uma alimentação balanceada, uma alimentação diversa, natural, feita da maneira adequada, é uma das formas de a gente ter a questão da imunidade em dia, né? A gente sabe que as vitaminas, algumas são cofatores, na realidade, para orquestrar essa parte dentro do nosso organismo. Elas não são as células que vão lá e vão te proteger, mas às vezes lá dentro, em algum funcionamento, vai fazer diferença, né? Tanto que a gente sempre está preocupado com zinco, com a vitamina D, né? E a gente sabe, óbvio, existe a suplementação, mas também dá para ser encontrado nos alimentos, né? Então, se você come de uma maneira adequada, vai te ajudar e muito na sua imunidade também. A gente estava falando no começo, e você até trouxe, Marjorie, que o básico tem que ser feito, né? O básico bem feito já faz muita diferença ao longo da vida, né? Sim, eu acho que as pessoas hoje, elas estão preocupadas, o que eu acho interessante, ter aquela preocupação de procurar, de se informar, mas o básico bem feito, gente, ele funciona para tudo, né? Eu quero melhorar a imunidade. Ok, tá se alimentando direito? Tá comendo verdura e fruta? Não, tenho uma vida corrida. Então para, porque senão a vida vai te parar para você melhorar. E tá vacinando? Nossa, esqueci de vacinar, esqueci de levar tal pessoa para vacinar. Gente, você não tá me ajuda a te ajudar. A realidade é essa, né? E assim, tá acontecendo nessa questão da vacinação, existem muitas coisas, muitas informações acontecendo em paralelo, né? E eu acho que fizeram as pessoas ficarem um pouco temerosas em relação a isso. E antes era muito mais fácil. O Brasil, ele é um dos países que ainda se vacina muito. E ele era um dos que mais se vacinava. A gente estava muito tempo sem problema de vacinação, né? Não é problema de vacinação. Mas a questão dessa procura para vacinar era algo que a gente já não estava mais se preocupando tanto, né? E de alguns anos para cá isso mudou. E isso é preocupante. Porque, querendo ou não, tem doenças que conseguiram ser erradicadas e a gente já está vendo voltar,
né? A gente teve casos assim de doenças que a gente não esperava mais. E muitas vezes o adulto que a gente chama que é imunocompetente, que tem imunidade formada, já vacinou, já teve contato, não teve nada. Mas aí esquece que tem um bebezinho que não tem a imunidade pronta, esquece do extremo de idade, esquece daquela pessoa que teve contato, que tem alguma doença que ele não sabe. Ou então teve contato com alguém que está levando para casa, que vai ter contato com aquela pessoa que usa uma medicação imunossupressora, que não consegue se proteger, né? E eu acho que hoje vale bem essa conscientização, que quando você se vacina, você não está se vacinando apenas para você. Você também está se vacinando pelo próximo, pela pessoa que você ama que está na sua casa, ou pelo amor de alguém, né? Na realidade. E assim, você traz a questão novamente da vacinação, da imunização, Marjorie. E hoje, né, a gente já conversou um pouquinho antes sobre isso. Temos o calendário, né, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização Sim. do SUS. Tem também, né, a gente segue também nas redes privadas também. Tem o calendário vacinal da SBIM, que também muito próximo ali do que também tá preconizado no PNI. Mas tem, dentro deles tem vacinas que são fundamentais, importantíssimas ao longo de toda a vida do ser humano, desde o nascimento até a terceira idade ali. Eu quero assim que se você puder falar um pouco da importância disso, de seguir esse calendário, né, independente se é do PNI, se é SBIM, né, a gente sabe, né, tudo precisa ser passado para o médico, né, é o pediatra ou é o infecto, independente, o médico que vai avaliar o seu caso e ali prescrever de fato o que precisa, né, qual a vacinação, mas a importância dos pais, a importância das pessoas adultas também estarem cientes das vacinas que ainda precisam ser tomadas, né, da importância dessa vacinação ao longo de toda a vida. A gente estava conversando sobre algumas situações, né? O calendário vacinal ele mudou muito com o passar dos anos, ou seja, existem vacinas que os adultos não tomaram e que elas estão disponíveis, tá? E eles podem ser contemplados com algumas no serviço público de saúde, mas se não, tem disponível também no serviço particular, né? E em questão do calendário de vacina do PNI e da SBIM, se você tem a oportunidade de dar aquele plus na rede privada, eu acho interessante, porque eu acho que proteção nunca é demais. E tem micro-organismos que a gente precisa se defender um pouquinho melhor. Uma vacina que eu sempre indico meu paciente tomar, se ele tiver a oportunidade de conseguir pagar por ela, é a do pneumococo, geralmente a pneumo 13 ou a 15 que agora tem. Porque o sorotipo do pneumococo que mais dá pneumonia, ele não está disponível na da rede pública de saúde. Só está disponível na rede privada. Óbvio que tem proteção contra a 10, ela também é efetiva, tá? Vamos lembrar que ninguém sabe por qual você vai ser contaminado, né? Mas quanto mais você estiver protegido, melhor. Até pegando um gancho, desculpa, Marge, só pegando um gancho nessa sua colocação, você poderia só falar brevemente, pessoal, a diferença, por que é? Muda os números, para que o pessoal, o pai tá em casa, é 10, é 13, é 15, é 21, É que na realidade, nós temos vários, o pneumococo é o nome dele, né? É o nome do agente. Só que esse pneumococo, cada um tem um sobrenome, por exemplo. Aí temos 1, 2, 3, 4, 19, só um exemplo, tá? Ou seja, quando a gente tem uma vacina chamada Pneumo 7, que foi a primeira, foi a vacina para proteger contra a 7 com nome e sobrenome. Então, Maria Cabral, Ana Júlia. E aí vão ser 7 nomes diferentes, ou seja, são 7 micro-organismos, como se pode dizer, diferentes, né? Que são o mesmo. Quando a gente fala variações, né? São os sorotipos que a gente chama. Agora, a gente tem o que protege contra aqueles 7 e mais 3 diferentes, de outras famílias, que não são famílias no final das contas, são sorotipos. Ou seja, ele vai estar te protegendo contra 10. O que tem 13 e 15 vão estar protegendo contra 15, ou seja, de 10 para 15 são 5 a mais.
Ou seja, são 5 proteções a mais que está te dando. E você não sabe, na realidade, por qual você vai ser contaminado. Você pode estar sendo contaminado pelo 19, você pode estar sendo contaminado pelo 7, enfim. Mas você não sabe, tá? E quanto mais proteção você tiver, mais fácil vai ser de você se defender. É quando a gente estava até pensando, como é que eu iria explicar isso? Quando a gente vai estudar para uma prova, se a gente leu, a gente se preparou. Se a gente encontrar uma adversidade, a gente vai estar preparado. Se teu organismo for vacinado naquele primeiro momento e gerar uma memória para aquilo, os teus soldados estarão preparados. Mas se o teu soldado encontrar algum agente que ele não conheceu antes, será que ele vai ter se preparado o suficiente? Como eles são parecidos, muitas vezes consegue. Mas se você tem aquela preparação para aquilo certeiro, óbvio que você vai conseguir responder. É a mesma coisa, teu organismo vai conseguir atacar de uma maneira melhor, se defender no caso, né? Perfeito. E aí, isso eu acho bem legal, porque até quando chega a época, por exemplo, vacina da gripe, né? Às vezes a gente encontra tetravalente, trivalente, né? E tá tudo relacionado a isso, ao quanto o teu organismo vai ter de resposta, né? Contra 3 cepas, 4 cepas da gripe, né? E sorotipos. Então, acho que é importante a gente trazer isso, né? Acho que é legal para quem está em casa entender. E aí, eu trago novamente, vou aqui para a gente falar um pouquinho também de Thaís. Do que a gente falou que é legal, né? O que é importante a gente se alimentar, o que dá faz com que a gente tenha essa manutenção da nossa imunidade, mas o que é importante, o que é bom a gente evitar, né? Quando eu estou falando da alimentação, relacionar a alimentação com imunidade, o que é bom eu evitar? Primeiro, antes da alimentação, o sedentarismo, né? Eu acho que a gente tem que evitar o sedentarismo, né? Eu acho que, né, hoje a vida, ela nos deixa sedentário, né? A gente tem o celular na mão, o controle da TV, né? Tem a Alexa para desligar tudo e apagar, né? Acender e apagar. Então, o sedentarismo começa daí, né? Então, tem que evitar o sedentarismo. Evitar dormir pouco, né? As pessoas cada vez dormem menos. A gente precisa que o corpo descanse, né, para a gente poder também, né, no momento a gente está gastando energia, o coração não para, está tudo funcionando aqui, então o corpo precisa descansar, e aí a gente precisa também evitar alguns alimentos. Tem pessoas que vão ter que parar de consumir porque não ter disciplina é muito difícil. Eu acho que hoje, quando a gente tem disciplina com a nossa alimentação, a gente consegue escolher melhor. Então, a gente tem que evitar os alimentos açucarados, né? Eles inflamam o nosso corpo. Os alimentos processados e ultraprocessados, né? E aí, alguns exemplos, né? O frango é um alimento in natura, o frango temperado, ele é um alimento processado, porque a gente pode comprar o frango temperado, a gente não indica comprar, e aquele nuggets é um alimento ultraprocessado. Então, quanto mais fácil o alimento está, então se eu chegar em casa, abrir um pacote e colocar no forno, ele pode ser um alimento ultraprocessado. A gente sabe que hoje a gente consegue comprar alimentos, né, que é só para esquentar saudáveis. A gente consegue, mas a maioria não são. Então é importante ler o rótulo. Outro exemplo é o milho. O milho da espiga é um alimento in natura. A farinha lá de milho é um alimento minimamente processado. Depois para ele virar processado é o milho em conserva e o ultraprocessado é o salgadinho, né? O salgadinho de pacote de milho. Tá? Então, esses são alguns exemplos para a gente saber o que escolher e o que não escolher. E o fast food, né? Que é aquele alimento que eu ligo e está na minha casa. Eu posso hoje ligar e comprar uma comida, uma marmitinha gostosa, uma salada? Eu posso. Mas, às vezes, eu vou para aquele alimento, né? Que dá uma sensação primeiro de bem-estar e depois já não mais, né? Porque daí tem as consequências do consumo, né? Esses alimentos são ricos em gordura saturada, ricos em açúcares, tem muitos aditivos químicos, né? Então é importante a gente, quem não consegue, né, tentar não consumir, e para consumir a gente tem que ter, né, acho que a disciplina de saber, assim, o momento que consumir e a quantidade que consumir, né, a gente, não, hoje eu falo que a gente não pode ser radical, tem que ter equilíbrio, mas nem todo mundo tem a maturidade
para consumir em pequenas quantidades esses alimentos. Confesso que é bem difícil mesmo, né? Ter essa disciplina. Não, mas é. E muita gente se pergunta, nossa, por que antigamente o pessoal adoecia menos? Porque, gente, é isso. Eles não eram tão sedentários, eles não tinham tudo à mão, a quantidade desses alimentos ultraprocessados, eles não tinham tanto contato. Ou seja, viviam uma vida mais calma, uma vida mais tranquila e uma vida com as coisas mais naturais. Então, realmente, hoje a gente mudou muito. Óbvio que a gente também sabe que a questão de trabalho, mas a gente tem que aprender a otimizar isso. A trazer também essa situação da vida saudável para a nossa realidade, né? Sim. Isso aí. E assim, diante do que a gente tinha conversado, até mais avaliando esse cenário, né? Você falou, até trouxe essa questão de doenças que até então eram erradicadas, estão voltando, aí a gente está vendo esse movimento crescendo, infelizmente. Quais são os desafios que a gente tem pensando em imunização? Assim, eu acho que para que a gente volte a ser um dos países, volte a ser o país que mais vacina, o país com doenças erradicadas, como que você vê isso? Talvez até a Thaís também pode entrar aí na jogada, a gente entender quais são os nossos desafios para o futuro. Olha, eu acredito que uma das coisas é tentar diminuir a fake news. Que Fato. É um fato, gente. A gente não pode, é uma questão, né? A fake news, que não é só para isso, não é só para vacinação, se tornou para vários outros pontos, várias outras questões da sociedade, né? A conscientização, tá? Explicar para a pessoa a necessidade, para fazer ela entender e compreender, né? Porque, querendo ou não, existem campanhas, existem todos esses planejamentos e cada vez está se aumentando mais por conta disso que está acontecendo, mas a pessoa sendo orientada, compreendendo e entendendo que aquela fake news ela realmente é algo errado, que não é correto, que não vai beneficiá-la, né? Eu acredito que a pessoa ela tenha consciência e vá fazer o que tem a necessidade de fazer. Acontece muito no consultório, tá? Muitas vezes os pacientes chegam e falam, tá, doutora, eu não vacinei por conta disso, disso, disso. Ou chega tipo, o pai vacina e a mãe não vacina. Ou os avós. Ai, doutora, eu vacinei, o avô não vacina de nenhum jeito, nem a ele, mas a gente quer saber o que é melhor para o meu filho. Aí eu explico, gente, a vacinação sempre é a melhor maneira de você receber a tua proteção, né? Como eu falei, é muito melhor você receber alguma coisa mastigadinha do que você pegar o micro-organismo inteiro em si, né? Que ali o teu organismo tem que trabalhar muito mais. E às vezes a gente nem sabe se vai conseguir trabalhar o suficiente, né? E entender que, tomei a vacina, mas eu vou ter a doença? Em algumas situações, sim. Só que a vacina, ela tá ali para evitar as complicações, a forma mais grave da doença. A forma que vai te hospitalizar, que vai te levar para uma UTI, né? É que nem eu falo, sim, é para vacinar contra a gripe? Mas é para ter só um resfriado. É para ter só uma coriza. Não é para ter aquele acometimento pulmonar e te hospitalizar. É isso que a gente está querendo evitar. E vai ter contato com alguma outra coisa. Mas é simplesmente para ter o superficial, é para ter a forma leve da doença. A vacina está aí para isso, para te proteger. Perfeito. E é importante a gente falar também dos reforços, né? Não é tomar uma vez. Tem reforço, existe reforço. E esses reforços têm que ser respeitados também, né? Só reforçando também, né, que hoje o governo ele dá aquela caderneta da criança, né? Não precisa mandar fazer, ele dá e tem toda ali a parte de vacina, né? Porque eu acho que começa ali, né, a partir dos 2 meses, tem a vacina ali as duas vacinas que é dada no momento ali que a criança nasce. Então a gente já tem ali, dizendo, a informação está aqui, né? Tem um posto de saúde, todo bairro tem um posto de saúde, né? A gente pode ir atrás, para quem não tem condições de só do particular, né? Acho que as pessoas têm que se informar e ver, né? Reforçando o que a doutora disse, é tão importante, né? Então a gente tem muito acesso, e ali na própria carteirinha diz que tem um reforço, né? Sim, tem que ser feito. Muitas vezes, que eu acho que praticamente todas, não tem uma carteira que eu não tenha ainda olhado e que não tenha. Quando vai vacinar, eles já colocam, às vezes, a data. Eles vão colocando os próximos meses, quando tem que voltar.
Então, assim, querendo ou não, os profissionais, eles estão orientando bastante, né? É a pessoa também ter a consciência, saber a importância e retornar, tá? E o reforço é necessário, né? Querendo ou não, a gente se imuniza aquela primeira vez, só que o teu organismo, às vezes, não gerou soldados o suficiente para te proteger. Então, você tem que estar ali, ei, lembra que você tem que me proteger contra aquilo. E, querendo ou não, o reforço é isso. É você estar sempre fazendo a manutenção da sua proteção. Show de bola, gente. E a gente caminha assim para o final, né, desse nosso momento SBA, que passou super rápido mesmo. Eu acho que foi muito legal. E se a gente quisesse, teria assunto para a gente continuar aí por muito e muito tempo, porque é um assunto que traz bastante importância, bastante relevância, né? Então, eu agradeço, né? Agradeço, Marjorie, pelo seu tempo, né? Sua disponibilidade, o seu conhecimento aqui para estar conosco. Deixa aberto, caso você queira também falar um pouquinho também do seu trabalho, fique à vontade para quem queira te conhecer, onde pode também te encontrar. Mas, de antemão, nós agradecemos muito a sua colaboração e a sua participação conosco. Ai, que isso. Também eu acho muito importante as pessoas terem essa consciência, sabe? Porque, querendo ou não, a gente também tá do outro lado, né? A gente também sou paciente às vezes. Também esqueço, gente. Eu sou um ser humano, esqueço do meu reforço. Tenho que lembrar da minha vacinação contra a gripe, que a gente tem que vacinar todo ano, tá? E eu fico bem feliz de ter sido convidada para conscientizar, tá? Porque eu acho que realmente a vacinação é um ato de amor. É um ato de amor com você, é um ato de amor com o próximo, tá? Sou alergista e imunologista, que a gente estava conversando. Atendo no serviço particular, trabalho em 2 consultórios, tanto no continente quanto no centro também. Depois posso estar deixando o contato. Também a gente pode estar falando sobre outros assuntos que eu também gosto bastante, de alergia. Com certeza, a equipe já está anotando. Futuramente. Tá bom, mas foi um prazer. Muito obrigado, e com certeza está anotado, porque nós gostamos assim de parceiros que queiram estar conosco, levando informação, promoção de saúde, que é isso que a gente também faz. Muito obrigado. E depois nós vamos deixar ali o @ também, tá? Quem está nos acompanhando da Marjorie também para ter acesso. Thaís, muito obrigado mais uma vez com a gente, contribuindo aí com todo o seu conhecimento, né, e com o seu tempo aqui e a sua disponibilidade para a gente também levar informações acerca da nutrição saudável, né, de maneira saudável, e que com certeza vai ajudar muito quem está em casa, quem está nos acompanhando. Muito obrigado. Eu que agradeço e quero reforçar que a gente tem o blog do Farmacese. Lá tem vários artigos sobre alimentação, desde alimentação para diabéticos, falando de gorduras, falando do sódio. Então é importante as pessoas entrarem ali no nosso site. Além dos textos, né, que a gente está sempre publicando, a gente também tem vídeos de receitas orientando como que a gente pode produzir lanches, né, fazer refeições em casa simples, que a gente possa levar para qualquer lugar, e reforçar, né, que a gente tem que manter uma alimentação saudável, equilibrada, praticar atividade física e ter uma boa noite de sono. E quem quiser, né, mais informações, tem o guia alimentar da população brasileira, né, tem as últimas atualizações, ele vem bem com a pegada de que as pessoas têm que produzir os alimentos em casa, que tem que escolher melhor os alimentos e que tem que fazer pelo menos uma refeição com a família. Né, buscando aquilo lá que a doutora falou, que antigamente, né, as pessoas tinham mais qualidade de vida, né? Então, é isso que eu deixo, e nos acompanhe ali no blog. Fechou, é isso que a Thaís falou. Pessoal, lá no site da Farmacese, você vai encontrar um caminho que vai levar vocês para esses nossos materiais, né? Tem o blog lá com vários e-books falando sobre as prevenções de várias doenças, inclusive com dicas de nutrição. Então, não deixem de procurar lá. Lembrando que na Farmacese nós temos também salas de vacinas espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Só você entrar lá no site da Farmacese também e encontrar o local lá onde tem as cidades e os endereços das nossas salas de imunização, né? Nós temos 16 salas de imunização ativas aqui no estado. Então, também contemplando as vacinas desde o recém-nascido até a terceira idade. Então, entre em contato conosco para ver a disponibilidade da vacina e também do horário de realização. Importante, como nós já falamos para vocês, né? Importante vocês
passarem por uma consulta médica, avaliarem com o profissional, para que vocês realmente cheguem até nós, né, com o que vocês realmente precisam, tá? A Farmacese sempre está à disposição de vocês. Nos acompanhem pelo YouTube, nos acompanhem também pelo Spotify, Momento SBA no Spotify, como eu disse para vocês. Se vocês não querem ver nosso rostinho, não tem tempo para ver nossa cara, vai lá só ouvir nossa voz, lá vai quando você estiver indo para academia, para o trabalho, mas não deixem de acompanhar a Farmacese também com essas dicas super valiosas aí. Nós sempre estamos à disposição de vocês. Lá no site da Farmacese tem aquele ícone de Fale com o Farmacêutico. Estamos à disposição, porque vocês sabem que se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento.